Você sentiu algo estranho hoje? Uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. Talvez um pensamento que não sai da sua cabeça, talvez um sentimento inesperado, ou até uma sequência de acontecimentos que parecem coincidência demais para serem apenas coincidência. Muitas pessoas passam por esses momentos e simplesmente ignoram, mas a verdade é que, em muitos casos, isso pode ser Deus tentando falar com você. Sim, exatamente com você. E existe algo curioso sobre isso. Quando Deus tenta falar conosco, Ele raramente faz isso de forma óbvia. Não é uma voz no céu, não é um trovão, na maioria das vezes. São sinais silenciosos, sinais que apenas quem está atento consegue perceber. E hoje, você pode estar vivendo exatamente um desses momentos, porque existem 3 sinais muito claros de que Deus pode estar tentando falar com você agora. E o terceiro sinal é algo que muitas pessoas só percebem depois que já ignoraram várias vezes. Então, preste muita atenção. O primeiro sinal é quando uma inquietação aparece dentro de você e simplesmente não vai embora. Você tenta continuar sua vida normalmente, mas algo dentro de você parece dizer que alguma coisa precisa mudar. Pode ser um caminho que você está seguindo, uma decisão que você precisa tomar ou algo que seu coração sabe que já não faz mais sentido. Você tenta ignorar, tenta distrair sua mente, mas aquela sensação continua voltando, como um alerta silencioso. Isso acontece porque Deus muitas vezes fala através do nosso interior. Ele coloca uma inquietação no coração, uma sensação de que não podemos continuar exatamente onde estamos. Grandes mudanças na vida quase sempre começam assim. Primeiro vem um incômodo, depois vem a direção. Então, se existe algo dentro de você dizendo que algo precisa mudar, talvez isso não seja apenas um pensamento. Talvez seja Deus tentando te direcionar para algo maior. O segundo sinal é quando certas portas começam a se fechar na sua vida. E isso confunde muitas pessoas. Porque quando algo dá errado, nossa primeira reação é pensar que fomos abandonados. Mas muitas vezes a realidade é outra. Às vezes, Deus fecha portas porque Ele consegue ver o que você ainda não consegue ver. Uma oportunidade que parecia perfeita desaparece. Um plano que parecia certo simplesmente não funciona. Um caminho que parecia promissor trava completamente naquele momento. Parece frustração, mas algum tempo depois, muitas pessoas percebem algo impressionante. Se aquela porta tivesse realmente se aberto, talvez hoje elas estariam em um lugar muito pior. Isso acontece porque Deus também protege. E algumas das maiores proteções da nossa vida vieram disfarçadas de portas fechadas. Então, se algo que você queria muito não aconteceu, talvez isso não seja um castigo. Talvez seja um livramento que você ainda não percebeu. Agora, o terceiro sinal. E este é um dos mais impressionantes. É quando a mesma mensagem começa a aparecer repetidamente na sua vida. Você vê uma frase, depois escuta algo parecido em outro lugar, depois alguém menciona exatamente o mesmo assunto e de repente parece que tudo está apontando para a mesma direção. Isso acontece porque Deus muitas vezes usa mensagens, pessoas e situações para falar conosco. Você pode ouvir algo em um vídeo, depois em uma conversa, depois em uma pregação e, lentamente, você começa a perceber que aquilo não é apenas coincidência. É como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. Talvez para alertar, talvez para direcionar, talvez para encorajar.
E agora eu quero que você pense em algo. Quantas vezes isso já aconteceu com você? E você simplesmente ignorou? Agora, pare por um momento e pense na sua vida. Existe alguma inquietação dentro de você? Alguma porta que se fechou recentemente? Alguma mensagem que parece aparecer repetidamente? Se a resposta for sim, talvez isso não seja apenas acaso. Talvez Deus esteja tentando falar com você agora. Porque a verdade é que Deus nunca abandona aqueles que Ele ama. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua trabalhando nos bastidores, guiando caminhos, fechando portas perigosas e abrindo outras no momento certo. Talvez você ainda não consiga ver o que está sendo preparado, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Às vezes, as maiores mudanças da nossa vida começam de forma silenciosa, com pequenos sinais, pequenos alertas, pequenas direções. E só depois percebemos que Deus estava nos guiando o tempo todo. Se essa mensagem chegou até você hoje, talvez não seja por acaso. Talvez este vídeo seja exatamente um dos sinais que você precisava ouvir. E se você acredita que Deus pode estar falando com você, escreva nos comentários: Deus está me guiando. E lembre-se de uma coisa muito importante: Deus ainda fala. A pergunta é apenas uma: você está disposto a ouvir?